Evangelho, vida e amor, Evangelho consolador. Vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Boa noite, amigos, irmãos, que alegria termos esse momento para receber esses corações missionários que trabalham também na divulgação do Evangelho de Jesus através da música. Hoje é uma noite muito especial para a gente, que nós estamos aqui recebendo a Elizabeth Lacerda, que esteve com a gente no 7º Congresso, quem participou, né, o Congresso Espírita de Mato Grosso, o seu esposo Alex, e que vão fazer uma apresentação de uma palestra cantada numa noite diferenciada e especial. Que bom que estamos todos aqui, o público presente, o público pela internet. Como sempre, a gente vai fazer a nossa abertura lendo uma página do Vida Feliz para a gente harmonizar os nossos corações, nos asserenarmos, depois a nossa prece e depois a gente inicia. Lembrando que hoje nós não temos a evangelização, a sala da evangelização, para que as crianças e as evangelizadoras possam participar e assistir aqui a apresentação também. E hoje está acontecendo aqui, paralelamente, o nosso bazar, que é uma iniciativa da Coordenação de Assistência e Promoção Social da Casa. Vamos fazer a nossa leitura. Então, é a lição 160 do Vida Feliz, onde a Joana de Ângeles diz assim: num dia extenso, com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar, perde o contato consigo mesmo, encurralado nos ponteiros do relógio, ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles. Aturde-se, esquecendo o rumo. É indispensável ao êxito fazer periódica revisão de metas e de ações. Usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, dorme um pouco menos e medita mais. Minutos que desperdiças, se usares para meditação, se transformarão em pontos luminosos do teu dia. Então, é um convite para nós, que nós, sobretudo nós ocidentais, não temos muito hábito da meditação. A Joana mesmo diz que quando a gente ora, a gente fala com Deus, e quando a gente medita, a gente ouve a resposta. Então, é um convite para a gente se aprimorar nessa arte. Vamos orar então? Mentalizar Jesus, a espiritualidade amiga, que se aproxima de cada um de nós, desse ambiente, dos nossos corações, a nos inspirar, a nos intuir, a nos abraçar com seus fluidos de luz, de refazimento, para que esses momentos que passaremos juntos sejam terapêuticos, nos auxiliem, nos esclareçam, nos iluminem, nos tragam alegria.
envolvemos também no nosso pensamento aquelas pessoas que sabemos que precisam dessas vibrações de luz, da oração, mas que não puderam estar com a gente na noite de hoje. Que eles sejam visitados e também amparados pelos benfeitores, amigos e irmãos. Que Jesus abençoe a nossa noite, que abençoe os nossos convidados, nossos novos amigos, que trilhamos juntos esses caminhos da evangelização dos corações. Muito obrigada, Senhor, nos abençoe hoje e sempre, e assim seja, graças a Deus. Tua palavra é o que ensina, raio de sol que me ilumina, tira-me das trevas para a luz. Se me faltar a liberdade, se a minha vida aprisionar, Jesus, tu vens me libertar, trazendo a paz e a verdade. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Suave brisa és tu, Jesus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tem umas pessoas em pé ali, não tem cadeira vaga aqui não, gente? Ó, aí, gente, vamos sentando. Porque falaram que o nosso horário é até 2 da manhã, acho que em pé vocês não aguentam não. Mas muito boa noite, sejam bem-vindos. Que o coração de cada um esteja em paz para receber as bênçãos que estão programadas, né? Para esse momento aqui hoje, para esse local,
E quem estiver de coração fechado vai perder tempo. Então, abre o coração para fazer valer a sua presença aqui, sem qualquer julgamento, sem preocupações com o futuro, mas curtindo esse momento bendito. Eu estou aqui muito agradecida pelo convite e de todo o meu coração, pedindo a Jesus que reserve o melhor para essa noite, tanto para o que eu possa oferecer, como também possa receber de vocês. Que tenhamos uma noite bem agradável. O pessoal de casa também, seja todo bem-vindo. Que os lares também recebam as boas vibrações que serão produzidas aqui e que tudo possa ser distribuído, compartilhado com todos aqueles aqui da região, da cidade e quem sabe, né? De um futuro, vamos dizer assim, que no futuro nós possamos pensar aqui tão bem, pensar bom, que a nossa vibração possa chegar muito mais distante do que nós possamos imaginar. Hoje, se chegar só até ali, a rua, já estará de bom tamanho. Alex, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Agora vocês capricham porque o povo de casa quer escutar vocês também. Boa noite. Boa noite. Muito bem. É uma alegria estar aqui, né, na Associação Espírita Recanto Fraterno, é isso mesmo? Cidade de Cuiabá, para os amigos de casa, né, nesse domingo, dia 10 de novembro do ano de 2024. Essa é a nossa transmissão de número 1212. A gente fala isso não é para contar vantagem não, porque os Espíritos disseram para nós que pode não significar nada isso. Mas é para situar aqueles que vêm depois, né? Isso fica disponível no YouTube, a gente nem sabe quando alguém chegará por aqui. Mas uma vez nós pedimos a inspiração de Jesus para cada palavra, para cada canção. Nós pedimos licença aos Espíritos que dirigem as atividades dessa casa, em nosso nome, em nome daqueles Espíritos que investem na gente, né, continuam ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, cuidando de nós, para que, mesmo diante das nossas imperfeições e invigilâncias, nós sejamos instrumentos úteis da espiritualidade. Que todos nós, encarnados e desencarnados, presentes ou virtualmente conectados aqui, compreendamos que não estamos apenas na posição de espectadores, mas viemos aqui com uma responsabilidade de colaborar com o trabalho que a espiritualidade planejou muito antes dessa casa imaginar que esse evento estaria acontecendo hoje. Cuida do pensamento, cuida da boa vibração, para que, como eu já disse, nós sejamos úteis nessa noite. Já que, de acordo com Joana de Ângeles, nós precisamos tirar um tiquinho dessas 24 horas do dia aí para produzir coisa boa, né? Tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam. O espírito Juca Muniz, psicografado por Chico Xavier, oferece uma trova, uma estrofe só, onde ele diz assim, ó: jamais te digas inútil e deixa a ideia do azar. Cada pessoa no mundo tem um dom a partilhar. Qual é o seu dom principal? Quais são os dons que você tem para partilhar nessa atual existência? Hoje nós escolhemos como tema dons. Esse é o título do nosso evangelho musical. Quem dirige o raciocínio é Emmanuel. Nós escolhemos o capítulo 52 do livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel trata esse assunto, nos convida a esse mergulho na nossa própria intimidade, para que a gente perceba esses potenciais que nós já trazemos, com essa responsabilidade e compromisso por nós mesmos assumidos, de partilhar isso aqui. Por isso que a gente pergunta de novo: quais são os seus principais dons? Eles estão sendo partilhados ou estão adormecidos? Enterrados como aquele talento da parábola?
Emmanuel ele inicia a mensagem fazendo uma citação do 17º versículo do capítulo 1 do Evangelho de Tiago, onde Tiago anotou assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Como diria lá no meu Goiás, tudo vem de riba. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós recebemos muita coisa, tanta coisa. Diante dessa fala do Evangelho, Emmanuel começa então o seu raciocínio falando assim, ó, certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Quando nós percebermos de verdade, tivermos essa compreensão, nos certificarmos que tudo de bom nessa vida é concessão de Deus, a nossa existência tornará-se muito melhor do que já é. Ou se não está muito boa, com certeza ela se converterá. Eu gostaria de fazer um acréscimo nesse início aqui, para facilitar os nossos raciocínios, porque da mesma forma que os dons são concedidos, eles são retirados. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, lembrar disso. Quem me deu toda assim, a base inicial nessa existência do Espiritismo foi uma senhora chamada Dona Bebé. Uma mediunidade assim, acima da curva, sabe? Eu não quero contar a vantagem aqui dela, porque senão ela vai me puxar a orelha, porque ela já está desencarnada e eu sei que ela escuta essas coisas e eu já conheço a fera. Mas Dona Bebé, ela teve uma existência muito interessante, uma mediunidade ostensiva em todas as categorias que você imaginar de mediunidade, de dons mediúnicos, ela foi presenteada. Compromisso, né? Mas ela tinha uma dificuldade muito grande, porque ela não conseguiu ter acesso escolar, ela mal conseguia assinar o nome dela, Dona Sebastiana, ela demorava. Aí certa vez eu perguntei para ela, Dona Bebé, por que a senhora não estudou mais? Tal? Ela falou assim, meu filho, tentei várias vezes. Eu insistia, mas eu não ia para a frente, as coisas não rendiam, não dava certo, aparecia alguma coisa e eu parava, e eu tentava, e até que certa vez o amigo espiritual, ela sempre se reportava aos espíritos assim, um amigo espiritual me chamou para uma prosa, e falou assim, ô Dona Sebastiana, esquece, nessa encarnação, esquece diploma, esquece essa questão do seu desenvolvimento intelectual, formal, esqueça. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, porque em outros tempos você se utilizou disso de forma muito equivocada. Você usou esses dons na contrariedade das leis divinas. Então, você mesmo rogou aos responsáveis que te avalizaram a reencarnação, que dessa vez viesse privada dessas possibilidades, em benefício de si mesma. Você está entendendo? Os dons, da mesma forma que são concedidos, eles podem ser retirados. E tudo isso não por maldade da providência, muito pelo contrário, por misericórdia, para que a gente não se comprometa ainda mais. E uma das lógicas da retirada é para a gente aprender a valorizar a presença. A gente aprende pelo contraste. Você conhece o claro entendendo o escuro, o cheio pelo vazio. E muitas vezes a gente precisa, entre aspas, aquele recadinho da mamãe, da vovó, sabe, meu filho? Você vai dar valor em mim só quando eu morrer. Mãe falava isso, uma terrorista, não era? Mas muitos de nós realmente precisamos do afastamento temporário físico para aprender a perceber a importância da presença. Por isso que tem muita gente que sai louco atrás de psicografias, fazem eventos de psicografia, lota estádio. Só que quando a pessoa estava encarnada do lado, ela nem conversar, falar bom dia, boa tarde, não falava, e agora quer conversar, porque a pessoa não está mais perto. Quais são os seus dons? Com música a gente pensa melhor.
som. Brilha a vossa luz no amparo aos que sofrem, sorria para a vida, seja feliz. Ama o quanto possas, caminha sempre mais. Abre a tua porta, deixa o amor entrar. Brilha a vossa luz no amparo aos que sofrem, sorria para a vida, seja feliz. Ama o quanto possas, caminha sempre mais. Abre a tua porta, deixa o amor entrar. Viver, viver e ser feliz, buscar o amor é se encontrar. Viver, viver e ser feliz, buscar o amor é se encontrar. Só pedir um minutinho para vocês que o som deu uma desregulada, só para a gente dar uma arrumadinha aqui. Som, oi, som, teste. Vamos ver na próxima se não vai dar aquele barulho. Também os espíritos gostam de trabalhar no som, né? Eles gostam de mexer também enquanto a gente está cantando. Tem médio de efeito físico aqui? Tem? Hã? A mediunidade de efeito físico é um dom. E que precisa ser cuidado, hein? Esse aí. Paulo de Tarso, né? Está em Efésios capítulo 4, versículo 7. Ele fala que: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Eu fiz questão de trazer esse versículo pelo seguinte: é para que a gente entenda que um dos dons de Jesus é a concessão de dons à humanidade. Jesus tem infinitos dons. Um deles é a concessão de outros dons. Ele tem essa competência. Eu fico me perguntando, será que alguns dos nossos dons foram concedidos por Jesus? Será que teve o dedinho de Jesus aí nessa história? Pensa.
que você acha? Ah, mas Jesus nem sabe que eu existo. Tem muita gente que fala isso, principalmente alguns espíritos que comparecem nas reuniões mediúnicas com características de sofrimento. Quando você fala de Jesus para eles, eles dizem assim: Jesus não está nem aí para nós não, porque existem outros falando isso para eles, sabe? Mantendo-os numa certa escravidão, administrando medo nas consciências ainda presas, né? E dizem para eles: Jesus não está nem aí com vocês. E às vezes a gente também pensa assim. Emmanuel continua então falando o seguinte: diz a sabedoria, né, desde a antiguidade, e provavelmente você já ouviu isso aqui um monte de vezes: faze da tua parte e o Senhor te ajudará. Já escutou isso alguma vez? Mamãe falava assim, no goianês, né? Faz sua parte, meu filho, que Deus te ajuda. E a gente vai descobrindo, ao desenrolar dos anos, que a contrapartida de Deus é farturenta. Essa palavra é tranquila para vocês? Fartura? No sentido de abundância? Aquela mesa farta? Não é fartura de fartar não, viu gente? A contrapartida de Deus não falha. E se todos os dons vêm do alto, é sinal de que a ajuda já chegou. Ela não chegará, Deus não somente nos ajudará, Ele já nos ajudou e continua ajudando. A Elizabeth canta, não canta? Vocês estão ouvindo ela cantar? Tem cordas vocais que são músculos, que produzem essa vibração que exterioriza no formato da melodia, dos tons. Quem que fabricou essas cordas vocais aqui? Foi a Elizabeth? Foi a dona Clélia, mais o seu Hudson? Ou foi uma concessão vinda do alto? Coisa simples. No livro Fonte Viva, Emmanuel fala no capítulo 25, ele fala sobre os dons do Cristo. Ele comenta um pedacinho: a graça divina ocupa a existência humana ou cresce dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Sabe o que Emmanuel está dizendo aqui para nós, de forma muito simples? Que nós precisamos criar as condições para que os dons de Jesus se expressem por meio de nós. Isso é fazer a nossa parte para que os dons do Cristo sejam ofertados a nós, como uma colaboração. Aí Emmanuel fala assim, onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Você já plantou alguma coisa na sua vida? Aqui provavelmente deve ter gente aqui que são agricultores profissionais. Outros, no mínimo, um pezinho de samambaia, um pé de alface, uma flor. Ou, no mínimo, você presenciou alguém fazendo isso. A importância do cuidado com uma planta. Os dons são sementes que precisam germinar no vaso do nosso coração e da nossa consciência. Porque nós temos dois caminhos para elaborar e desenvolver dons. Um é o que nós chamamos de caminho horizontal, que é o caminho da intelectualidade. Mas nós precisamos avançar também na horizontalidade, que é a questão moral. Nós precisamos desenvolver a mente, mas precisamos desenvolver o coração. A nossa inteligência precisa ser preenchida com os dons divinos, mas as nossas emoções, os nossos sentimentos precisam graduar-se também. E tudo isso necessita de cuidado, de rega, de adubo e muitas vezes de poda, porque podar é tirar aquilo que não serve. E às vezes a gente sente que é uma dor muito grande quando nós somos podados.
mas é natural que assim seja. E aí Emmanuel finaliza falando assim, ó, quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Quando nós produzimos para o mal, o dom é retirado. Quando nós produzimos para o bem, o dom é acrescentado. Você, eu, cada um que está em casa, Elizabeth, nós somos livres para a utilização dos nossos dons. Como nós estamos utilizando esses presentes de Deus na nossa vida? Instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz, onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Tua paz. Essa prece de São Francisco, né? Essa oração atribuída a Francisco de Assis, ela representa muito bem como é que funciona a dinâmica dos dons à luz da lei divina. É dando que se recebe. Quando não se dá, quando não se utiliza, é um processo de atrofia. Não é assim? O corpo físico
ele vai atrofiando. Porque é da natureza, não vai gastar energia à toa. Para que ficar gastando energia à toa? Os próprios equipamentos eletrônicos hoje são assim. Não é? Um celular, você programa, ele, se ele não estiver usando, ele vai diminuindo o brilho da tela, ele vai desligando os programinhas que estão inúteis, para economizar energia. Assim funciona com os nossos dons. Quanto mais nós os colocamos a favor do movimento evolutivo do universo, mais eles são potencializados. Se é que nós queremos que assim seja. Então, Emmanuel, lembrando de onde nós paramos, né? Faze de tua parte, o Senhor te ajudará. Ele fala assim, ó, reconhecendo o elevado teor da exortação, do estímulo, né, desse convite assim fortalecido, nós somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, gente, presta atenção nisso aqui, sabe aquele diploma que você tem pregado na sua parede lá? Você só tem ele porque foi uma concessão de Deus. Isso pode ser chocante para muitos, sabia? Mas foi eu que fui para a escola, eu que fiquei 5, 6 anos, todo dia. Por que foi concessão de Deus? Emmanuel explica, ele fala assim, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência por meio de professores humanos. Lembra da dona Bebé? Por que a dona Bebé então não foi lá e pegou os diplomas que ela queria? Ela era inteligentíssima. Ela tinha raciocínios assim muito acima da média. Mas havia um freio na lei aí, não permitiu. Qual ocorre, continua Emmanuel, no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Gente, nós só temos uma opção: nos melhorarmos. O jeito você escolhe, mas você não tem a possibilidade de escolher não melhorar. Lá no meu Goiás, o povo antigo tinha um ditado, e hoje muitos ainda usam, que fala que toda estrada leva na venda. Antigamente não tinha supermercado, hipermercado, atacadão, essas coisas não. Eram as vendas de beira de estrada. E eles falavam que toda estrada levava na venda. Você podia dar uma volta. Aqui de Cuiabá, toda estrada leva para Brasília. Tem umas que gastam mais combustível, gasta mais tempo, demora mais, e tem outras que são mais rápidas. Nós precisamos colocar esses nossos dons para dar velocidade na nossa evolução. Indiscutivelmente, diz Emmanuel, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Ele reforça a fala do apóstolo. Talvez seja tão óbvio isso, mas a gente está precisando ser lembrado de umas coisas. Entretanto, continua ele, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta, para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Ou seja, não tem milagre de fora para dentro. É esforço. Na sequência da mensagem do Fonte Viva nos Dons do Cristo, Emmanuel fala que nós precisamos oferecer ao divino cultivador o vaso do coração. Nós precisamos oferecer a Jesus, esse agricultor divino, o vaso do nosso coração. E ele pede para que nós nos recordemos que o solo consciente do nosso espírito, ele tem que estar preparado para aceitar as sementes de Jesus. Será que nós estamos? E ele fala mais, que cada migalha da nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem. Está entendendo quando a gente fala que Deus é farturento? Cada migalha da nossa boa vontade se transforma num canal milagroso, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Aquilo que Jesus fez com 5 pães e 2 peixes,
Você não imagina o que Ele pode fazer com as migalhas da sua boa vontade. Então, resumindo, nós precisamos pegar um tiquinho dessas 24 horas do dia aqui que a Joana Diande sugeriu para a gente entrar no processo de meditação, que seja até na própria meditação, ou que seja além dela, se você ainda está num processo um pouco mais formal, para preparar o solo do coração para receber as sementes de Jesus. Vamos fazer um exercício agora? Quem sabe a gente já comece, porque com música fica mais fácil. Coloca aí numa posição confortável, respira, e pede para Jesus semear. Pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra eu te ver outra vez. É como um sonho. Oh, gente, desculpa, mas eu não estou conseguindo me concentrar porque eu estou com medo das crianças trombarem aqui, ó, e pode causar um acidente para elas. Desculpa aí. Ah, ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra eu te ver outra vez. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra eu te
Tá? Oi, oi. Gente, nós passamos por uma experiência numa apresentação que a criança, infelizmente, ela tomou um choque e foi muito desagradável. O evento não foi para frente e eu fiquei meio com um trauma, porque era uma criança de 1 ano e pouquinho só. Então, quando eu vejo a criança perto dos cabos e dos fios, eu não tenho sossego. Não é chatice, não tenho nada contra a criança, sou professora, adoro, amo criança, mas eu prefiro não deixá-las com risco nenhum. Porque criança é criança, né, gente? Corre, segura aqui para brincar de esconde-esconde. Criança é criança, também sou mãe. Não é nada, tá? Não é chatice nenhuma não, viu? Por favor, não entendam isso como chatice, mas sim como cuidado, porque nós passamos por essa experiência. A criança levou um choque, não foi um choque pequeno, não. E era filho do dirigente do centro. Então, assim, foi muito desagradável, porque ele teve que ir embora e foi, para terminar o evento não foi fácil, mas é só um cuidado, tá bom? Essa canção chama-se Basta Querer. E às vezes eu fico pensando, será que realmente só basta querer? Tudo é entendimento, né, gente? Tudo é interpretação. Com certeza, a canção tem uma abrangência muito maior no querer com a agregação de atitude. Não simplesmente de um mero desejo que não movimenta na direção do propósito. E é tão interessante, né, porque a sequência da fala de Emmanuel entra nesse quesito. E ele agora vem questionar a cada um de nós sobre os dons que nós queremos desenvolver. A primeira pergunta de Emmanuel é assim, ó: queres o dom de curar? Quem é mãe aí, né, como a Elizabeth lembrou aqui dos bebezinhos aí, né, quem é mãe, quem é pai. No meu caso, eu estou com a experiência de ser avô agora, gente, muito melhor do que ser pai. Porque se der qualquer defeito ali, você devolve para o fabricante, né? Mas, na verdade, tem hora que acontece alguma coisa, né, com alguma pessoa muito querida. Eu estou falando as crianças e as mães, porque é lógico que é o dom amoroso mais próximo de Deus é a mãe, não tem como discutir isso. Mas tem hora que não dá vontade, diante de uma moléstia, de uma febre, ou de qualquer coisa, a gente ter esse dom da cura e curar esses meninos. Ou às vezes uma mãe, um pai que está passando por uma situação de resgate um pouco mais assim, aprimorado. Queres o dom de curar? Aí Emmanuel fala assim: começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Observa como nós precisamos e podemos preparar o solo do nosso coração, de forma real e verdadeira e eficaz. Certa vez numa reunião mediúnica, eu presenciei um fato muito interessante e tive a oportunidade depois de acompanhar o desdobramento. Porque tinha uma moça que participava da reunião e ela tinha uma dificuldade muito grande com gravidez. O desejo dela de engravidar, sabe? Assim, não era aquela vontade que ela tinha que passava, transparecia, assim. Mas ela não conseguia. E fazia todos os tipos de tratamentos possíveis e imagináveis, dos mais simples aos mais sofisticados, inclusive alguns muito caros. E nada dava certo. E certa vez ela reclamou isso dentro da reunião mediúnica. E o mentor fez essa mesma pergunta para ela que Emmanuel está fazendo para nós: queres engravidar? Ela falou: quero. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, começa a ajudar na salinha de evangelização infantil ali. Nossa, me deu um arrepio aqui agora que eu falei esse negócio. Vai lá para dentro da salinha dos meninos lá, você vem para cá, entra aqui, assiste a palestra e some. Termina a reunião mediúnica, você desaparece. Vai lá ajudar a cuidar das crianças. Olha, eu não sei o segredo aí não. Eu sei que 1 ano e pouco depois, ela assiduamente participando da evangelização infantil, ela engravidou. Faze tua parte, que o Senhor te ajudará. Você está entendendo? Emmanuel pergunta mais: queres o dom de ensinar?
Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Eu estava conversando com o Roberto aqui, percebendo, né, ele e a esposa, a boa vontade dele de organizar as coisas, né, aqui com cuidado, com carinho, para poder transmitir no canal da casa e tal. E a gente foi conversando, ele comentou comigo, falou assim, mas tem algumas coisas que eu ainda preciso aprender. Eu falei para ele, eu não sou a pessoa indicada para te ajudar não, mas olha, vou te dar um contato, anota aí o contato do fulano de tal, entre em contato com ele, ele vai adiantar seu caminho, que você vai ver, você vai diminuir aí um monte de atalhos aí, ó. Ou seja, ele quer aprimorar o dom que ele já tem. Então o que você tem que fazer? Se acerque, é acerque que fala, professor? Acerque daqueles que têm potenciais nesse mesmo sentido, porque você vai potencializando os seus dons. Lembra da dona Bebé? Em outros tempos ela fez o contrário, ela pegou o dom e foi se aproximando daqueles que puxava para baixo. O que ela fez? Como diz no Goiás, desceu para baixo, mas fez uma experiência reencarnatória fantástica, viu? Porque eu garanto para vocês que na próxima ela vem doutora. Ah, mas vem. Ah, e o Espírito ainda acrescentou para ela que ela precisaria daquela limitação intelectual para ela sentir algumas humilhações. Muita gente abusava dela, sabe? Ela se chamava de burra. Essas coisas que a gente não pode fazer com os outros, como é que faz? Ela se sentia constrangida muitas vezes, porque participava de alguns eventos, assim, ela não tinha condição de se manifestar. Então, Emmanuel fala que nós precisamos observar a boa parte que nós já trazemos e que nós podemos dilatar essa boa parte para o infinito. Você entendeu isso aqui? Eu vou traduzir para o goianês, porque o goianês é um idioma que todo mundo entende. Emmanuel está falando que você pode aumentar o seu salário espiritual infinitamente. Você não precisa pedir para o patrão, é da lei. Só que ele fala assim, ó, não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. É disciplina. Vale-te do esforço, do aperfeiçoamento, cada dia. Por isso que Joana de Anjos fala assim, não fica o dia inteiro meditando. Ela não falou isso? Pega uns minutinhos do dia. Mas é uns minutinhos hoje, amanhã, depois da manhã de novo, e assim, mês que vem, ano que vem, e assim a gente vai se construindo. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. É assim, gente. Não tem milagre. Porque senão você vai desistir, igual o povo está desistindo de regime. Eu contei esses dias aí, eu fico meio sem jeito de contar isso, né, mas eu vou contar de novo para ver se eu escuto. Esse dia eu fui amarrar o sapato, deu problema. Ou não cansei. Ou tive que fazer uma ginástica. Agora eu desenvolvi um esquema assim, que eu levo assim, o pé meio de lado, assim, eu estou conseguindo amarrar por enquanto. Eu falei, gente, eu tenho que tomar um jeito aí. Engordei de uma hora para outra, foi de repente. Semana passada estava tudo certo, essa semana eu não sei o que aconteceu. Falei, não, mas eu vou fazer um regime. Entrei na internet, falei, que beleza, regime da lua, regime do carboidrato, regime não sei do que. E aí lá o cara falou assim, em 15 dias, se você fizer isso aqui, mas você vai ver, que beleza. Quase morri de fome. Em 15 dias, eu perdi 2 semanas. Não virou nada. Eu falei assim, que adianta a gente passar fome? Isso não adianta é nada. Eu vou é comer. Só que o Alex achou que tinha sido de repente. De repente? Há quantos anos? Aí eu fui lembrar, teve uma época da minha vida que eu misturava uma latinha de leite condensado com um copo daquele de requeijão cremoso, chacoalhava eles assim, comia tudo de uma vez. Aí foi 15 dias. Então, gente, nós, às vezes nos enveredamos nessa treva aqui, ó,
durante milênios. Então nós precisamos ter paciência, porque para sair dela, não vai ser na dieta de 15 dias. Porque senão a decepção é tão grande que você envereda de novo na mesmice de antes. Quanto mais nós realizarmos com o bem, mais dons nos serão dados. Quem falou isso foi Neio Lúcio. Pensemos. A rodear teus passos, quanta ternura na brisa que te acalma no coração, quanto amor nos braços que te guardam, quanto calor. E tu, o que fazes, és grande, és capaz, és filho de Deus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Serve, confia, nada é em vão, na prece vigia. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, conquistarás. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Vá, anima-te, triunfarás. Conquistarás. Esses dias meus meninos, eles usam umas expressões muito engraçadas, né? Esses dias um deles falou assim: "Ós ideia, ós ideia". Aí eu estava lendo um comentário aqui enquanto ela cantava, né? Eu acompanhando aqui a transmissão. Aí, olha as ideias. Aí a Débora escreveu assim, ó, nessa história do regime lá enquanto eu estava falando, né? Ela falou assim: "É que eu sempre falo,
eu tenho a vida eterna para ficar esqueleto. Aí eu como. Aí eu de vez em quando eu penso, gente, de vez em quando. E quando a Elizabeth está cantando, é um desses momentos que meu raciocínio funciona, assim, sabe? Aí eu entrei aqui no Google, perguntei assim, quanto tempo demora para dissolver os ossos depois de enterrados? Hoje, vai escutando, vamos aprender com as coisas, porque nós vamos voltar para o tema aqui. Hoje tem esses paletó de defunto, né? Tem uns caixão mais modernos, umas urnas, umas coisas ali que preservam o corpo por muito tempo. Mas, naturalmente, se fosse lá igual enterrava antigamente, em 4 anos, entre aspas, desaparece o esqueleto. Viu, Débora? Tem eu vou falar o que eu estou escutando, tá? Tem uma das parábolas de Jesus que ele fala que o companheiro foi expulso de uma festa. Vocês lembram disso? Porque ele não estava com a roupa adequada. Eu nunca entendi isso antigamente. Falei assim, gente, mas porque ele não estava com a roupa? Não podia deixar o coitadinho participar da festa? O que tem? Às vezes não tinha nem dinheiro para comprar a roupa. Eu ficava com dó. Depois eu fui entendendo as coisas, eu fui descobrindo que essa roupa, essa veste nupcial, é o tal do corpo perispiritual, é o nosso perispírito. Esse corpo que reveste o ser, que é o espírito, e que permite que nós nos manifestemos aqui conectados nesse uniforme material. E aí, estudando mais um tiquinho, eu fui descobrindo que o nosso corpo perispiritual, para cada órgão do corpo físico, há um órgão perispiritual correspondente. Então eu tenho que acreditar que tem um coração perispiritual, com fluido diferente, e tem um esqueleto. Então, esse esqueleto acompanha, realmente tem um fundo de razão nela aí. Só que não infinitamente, porque nós chegaremos um momento chamado de segunda morte, que seria esse momento da morte do corpo perispiritual. Ou seja, nós vamos avançar num determinado nível que nós já aprimoramos tanto, já estamos tão sutis que a gente não precisa mais do corpo perispiritual. Nós nos manifestaremos na nossa essência, que é a luz pura, é espírito. Por que aquele moço foi expulso da festa? Porque o corpo perispiritual dele estava tão denso ainda, tão materializado, que naquela vibração onde que, entre aspas, a festa estava acontecendo, não tinha sintonia, o corpo não suporta aquilo. Então, não foi maldade, pega o companheiro, tira da festa, lança ele nas trevas exteriores, até ele consertar essa roupa. Ou seja, vai ter que reencarnar de novo num orbe que seja compatível com essa vibração desse uniforme que você está carregando aí, que é muito pesado ainda. Olha a importância do aprimoramento dos dons para poder refinar esse corpo perispiritual e essa veste nupcial nos permitir adentrarmos a essa festa. Que, se eu não me engano muito, pode ser inclusive na terra. A terra regenerada, que será herdada por aqueles que tiverem esse uniforme compatível. Esperas o dom da virtude? Diz Emmanuel. Disciplina-te. Eu não toco violão. A Elizabeth toca, mas quantos anos? Pega depois quem tiver assim, olha os dedos dela, os calos que tem assim, ó. Calo, nem aqui quem trabalha com inchada não tem calo na mão, igual ela tem nas pontas dos dedos, assim, ó. E às vezes esse calo ele cai, ele chega a cair assim, fica quase na carne viva, assim, ó. Por quê? Disciplina. Toca todo dia. Eu contratei um professor uma vez de violão, ele foi na terceira aula e ele desistiu de mim, eu desisti dele. Aí que disciplina que é essa? Como adquirir virtude sem disciplina? Emmanuel fala que diariamente, escuta isso aqui,
haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor daqueles de quanto se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. É dando que se recebe. Quanto mais luz você projetar, mais luz lhe será concedida. Então, gente, nós precisamos aprender a disciplinarmos-nos na distribuição. Por isso que o basta querer tem que ficar muito bem compreendido. Porque, como diz aquele ditado antigo, de boa intenção, o resto eu não preciso falar não, né? Porque aprendi com essa moça aqui hoje que as palavras, eu estava aqui, mas eu escuto. As palavras criam quadro mental na cabeça das pessoas, a gente tem que ter mais jeito de falar as coisas. Estava escutando vocês falar esse negócio. Aí Emmanuel fala assim, ó, não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Às vezes a gente passa, não aprendo desse jeito nenhum, gente, mas eu queria tanto, mas eu não aprendo. Tem coisa que é tão perigosa, é tipo entregar uma espingarda na mão do macaco. Você entendeu agora? O perigo? Cassimiro Cunha, conselho estranho, mas justo, no que tange a dons e bens. Se queres felicidade, procura dar o que tens. Olha que bom. Pretendes falar com acerto? Emmanuel fala assim, aprende a calar no momento oportuno. Quê? Não, mas peraí. Eu pretendo é falar com acerto. Aí Emmanuel fala assim, então aprende a calar. Rubem Alves, ele falava de forma muito firme, né, que tinha cursos de oratória e que ele ia abrir um curso de escutatória. Mas ele desistiu porque ele achou que não ia ter ninguém, que o povo não quer escutar ninguém não. Agora vem Emmanuel que fala assim, ó, além do curso de oratória, de escutatória, você tem que fazer um curso de silenciatória. Faz sua parte, falando, escutando, silenciando. Para melhor semear, compreender, para melhor colher, sorrir, sorrir, para melhor servir, perdoar e vigiar, para feliz trabalhar. Eu quero amar, compreender, sorrir, cantar, cantar Jesus no coração de cada irmão, vencendo a dor, clamando paz, buscando a luz que se refaz em oração, Mestre Jesus.
Mestre Jesus. Cantar Jesus, né? Amar para melhor semear. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. É o amor. Eu aprendi essa canção no Centro Espírita, lá em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, no ano de 2003, fui frequentar o centro que se chama até hoje Lar da Santíssima Trindade. Ele foi criado por um católico. E ele cantava essa canção, o dirigente, para os moços de rua e moças de rua. Ele fazia um almoço todo sábado e abria as portas do centro, e as pessoas da rua sabiam que lá tinha o que comer. E ele iniciava o almoço cantando essa prece, sublime oração. E foi lá que eu aprendi. E ele fazia isso desde quando fundou o centro. O centro agora deve ter o quê? Uns 60 anos. De 50 para 60, nessa faixa aí. E nas ruas, quando a gente levava alimento, porque a gente fazia isso muito lá, eles perguntavam assim: é do seu Amador? O nome dele era Amador. É do seu Amador? Está vindo de lá? Então, um católico, mais espírita que muitos de nós, e ele sempre ensinava para nós que a melhor oração é o amor. E era tanto amor que quem comia lá não se esquecia daquele alimento e perguntava: é do seu Amador? Se for, né, manda para cá, porque sabia que era um alimento imantado. Porque muitas vezes a gente faz um alimento, mas ele vai envenenado, infelizmente. Não que a gente coloque um veneno físico, né? Mas das vibrações. E lá era muito amor. Então cantei aqui, me lembrei dele, ele já desencarnou. Onde ele estiver, toda a gratidão minha e de mais milhares que a gente não sabe nem contar, né? Quantos ele auxiliou. Engraçado que
estou me recordando aqui também, eu gostava muito do dia de fazer a comida para levar às ruas, e por um bom tempo eu fiquei coordenando a cozinha e cozinhando, lógico, né? E eu fazia um arroz doce para levar para a rua, e no final eu raspava limões e colocava por cima do arroz doce. E as pessoas amavam aquele arroz doce, né? As pessoas de rua. Aí ele desencarnou e tal. E por algum motivo lá, nós tivemos que suspender o arroz doce por um tempo. E um centro espírita lá de Brasília, que não era o nosso, outro centro que a gente nem havia frequentado ainda, o seu Amador se manifestou lá. E a pessoa não conhecia o seu Amador. E ele mandou um recadinho para mim: Elizabeth, eu gostaria que vocês retomassem o arroz doce com limão, porque eu sinto o cheiro daqui onde eu estou. Olha só, ele é em espírito, hein? Aí nós retomamos o arroz doce com raspinha de limão. Então a gente morre, mas não morre, né, Alex? Tem gente que pensa que morreu, acabou, né? Os nossos dons vão continuar, o nosso cheiro, o nosso sentir. Então a gente não acaba, gente. Não acaba. Permanece desenvolvendo os dons, né? O seu Amador falou que é para você fazer esse arroz doce aí para um espírito que está lá em casa. Não, o espírito lá de casa está precisando emagrecer. Deu errado, gente. Lá de casa. Tadinho do seu Amador. Fica contrariando o seu Amador para você ver. Meu projeto falhou dessa vez. Por que também que eu tinha que ter falado, né, antes, aquele esquema lá do regime? A gente estava fazendo para os necessitados, Alex. Então, lá tem um espírito muito necessitado de arroz doce. Sim. Isso é falta de caridade da sua parte. Gente, vocês acham que a minha vida é fácil, né? Emmanuel tem mais uma perguntinha para nós aqui, ó. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Tem hora que a gente se depara com esses textos assim, isso entra no ouvido e sai no outro. A gente lê, Jesus falava que a gente via, não enxergava, ouvia, não escutava, não é? Sentia e esquecia, essa é a minha conta. Aí, Emmanuel pergunta essas coisas, às vezes essas perguntas entram no ouvido, saem no outro, a gente... Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Sim ou não? Eu acho bom quando esses espíritos perguntam e respondem. Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. Não é só na falação, é na fazeção. Quer fazer parte dos círculos do Cristo? Nós precisamos alinhar pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes como foram as da vida de Jesus. Essa história da comida aqui, ó, às vezes a gente consegue alcançar, né? Quando ele fala da importância do cheiro. Você acha que o seu Amador vai falar do cheiro do limão, do gosto, do cheiro do arroz doce? Só pelo cheiro do limão e pelo gosto do arroz doce? Ou será que aquele arroz doce, aquele limão, quando chegava nas mãos de um necessitado, não iria ali magnetizado a necessidade daquele irmão? Porque os espíritos ainda precisam dessas coisas materiais. Então nós precisamos alinhar. Na hora que está preparando esse arroz doce, precisa ter um alinhamento elevado, como foram os do Cristo. Nós estávamos falando certa vez do poder do pensamento, à luz da doutrina espírita,
E aí no final uma senhora pediu a palavra e falou assim: eu quero dar um depoimento para vocês podem contar isso onde vocês quiserem. E a gente já contou várias vezes. E como é pertinente ao assunto aqui, acho que vale a pena repetir. Ela disse assim: era um sábado de manhã, e logo de manhã eu discuti severamente com meu esposo. E ele me falou umas coisas que eu fiquei com tanta raiva, mas eu fiquei com tanta raiva, que eu até agradeci a Deus que ele foi para o serviço aquele dia. Mas eu fiquei lá em casa, remoendo aquilo. Mas eu remoendo, eu tinha que fazer almoço, filho pequeno. Eu peguei meu menininho, estava pequenininho ainda, deixei ele ali por perto, né, na cozinha, e eu fui preparar a comida ali. Aí disse que de repente ele olhou para mim e falou assim: mamãe. Aí eu parei, ele falou assim: que é isso aí, essa fumaça preta que está saindo da sua cabeça e entrando dentro da panela de feijão? Você está entendendo? Como é que eu alinho com Cristo, eu que respondo que desejo acesso ao círculo sagrado do Cristo, se eu estou temperando um feijão desse jeito? Que meu filho, que eu digo que é o meu maior amor da minha vida, vai comer daqui a pouco. Emmanuel diz assim, ó, já no Vinha de Luz, né? O teu dom. Recorda, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Olha que bacana isso, Luiz. Vocês já haviam pensado nisso, gente? Que um dos nossos dons é o dom de sermos intermediários de Jesus em qualquer parte. Basta para isso, diz Emmanuel, que nós compreendamos a obrigação fundamental no trabalho do bem e atentas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos divinos desígnios. Toda vez que eu me entrego ao trabalho do bem em qualquer parte, eu estou me colocando ali como intermediário de Jesus. E se eu faço a minha parte, o Senhor me ajuda. Você imagina a contrapartida de Jesus com aquele que se dispõe a intermediá-lo entre os necessitados? O arroz doce de Jesus é muito mais saboroso ainda do que esse que a Elizabeth vai fazer lá em casa a pedido do seu... Como é que é o nome dele mesmo? Seu amador. Não vai não? Falhou de novo. Olha o que Paulo está falando aqui, ó, em Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti. Você tem dom de fazer arroz doce. Eu sou insistente. Quais são os nossos dons? Talvez seja até justo o motivo dela não fazer o arroz doce lá em casa, mas serão justos os motivos de nós não aplicarmos os nossos dons? Até quando nós vamos continuar enterrando talento?
Para onde vão perfumes de tantas flores? Eu não sei, não. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, não. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Essa música é muito interessante, porque João Cabete faz uns questionamentos muito profundos, né? Para onde vão as almas das andorinhas? Olha que pergunta. Para onde vão os perfumes das flores? E às vezes a gente se questiona, né? O que eu ganho colocando em prática esses dons divinos? Para onde vão esses resultados? Deve ir para o mesmo lugar onde se encontram o perfume das flores e as almas das andorinhas. Emmanuel conclui o capítulo 52 do livro Caminho, Verdade e Vida, Dons, de forma muito simples, falando que as qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. O dom de curar pede uma chave, porque a porta do dom de curar é diferente da porta do dom de ensinar. Então a gente espera que nós possamos com coragem avaliar criteriosamente os dons que já estão mais aflorados em nós nessa atual encarnação. Aqueles que foram concedidos por Jesus, de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento. E que tenhamos mais coragem ainda em potencializá-los, em utilizá-los. Porque, gente, que valor que a vida tem sem transformação?
quantas vezes nós seremos expulsos da festa porque não comparecemos com a veste adequada? Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo o que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar, e a felicidade cansei de procurar. Por isso eu venho buscar em ti o que eu não tenho, o que eu perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde te encontrei. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Para o céu, e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Laia, laia. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu, e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje
encerramento, é o que a gente está juntando mais aqui na Terra. O que vai ficar aqui ou o que a gente vai levar? O que nos deixa mais feliz? A ilusão ou a luz do Cristo? Esses dias um espírito amigo, conversando conosco, disse que nós andamos muito distraídos. E que essa distração pode nos trazer comprometimentos grandiosos. E eu perguntei, mas distraídos de quê? E ele disse, do que nós viemos fazer aqui. Muitos já abandonaram não só as tarefas, como os dons. Essa canção, Oração de um Jovem Triste, é de Antônio Marcos, que já desencarnou, retrata bem isso. Viveu a euforia da ilusão, mas numa tristeza. Mas um dia, por isso eu venho buscar em ti o que eu não tenho, o que perdi. Vestido em ouro eu te imaginei e tão humilde eu te encontrei. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura no teu olhar e tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para os céus e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Então o nosso desejo é que esse Cristo faça morada em nossos corações, mas de verdade. Que não sejamos distraídos. Um momento desse aqui, que nós nos reunimos, a gente sempre conversa, os Espíritos estão sempre nos instruindo. E falam assim, o dia que a senhora sair de casa pensando em fazer um show, vá sozinha. Mas o dia que a senhora sair de casa pensando, vamos servir com Jesus, a caravana te acompanha. Nós não viemos aqui para sermos aplaudidos, mas para servir. Ele falando de nós todos, não viemos para aplausos, mas para o serviço. E todas as vezes que nós nos reunimos, em número de transmissão são 1.200, mas quantas vezes já? Falando em números, quantas vezes? Muito mais. São 30 anos fazendo esse serviço. Se nesses 30 anos eu tiver colocado Jesus à frente 3 vezes, vamos supor, que bom que eu tenha colocado 3 vezes. Mas todas as vezes que a gente se apresenta para um trabalho desse, o que acontece na espiritualidade, se tem médium aqui que tem evidência, viu o que aconteceu aqui. Não é para escutar Elizabeth nem Alex, não é para ver show de ninguém. Os Espíritos estão trabalhando incansavelmente para a nossa recuperação.
incansavelmente. É a nossa última hora aqui no planeta Terra. E nós estamos distraídos. Muito distraídos. Chega a doer o coração. Chega a doer o coração. Depois, não adianta a gente chorar onde a gente estiver. Eles só vão nos mostrar, relembrar, olha, as portas estavam abertas. Você foi convidado. Mas você se distraiu. Você, Alex, você, Elizabeth, presta atenção. O socorro que vem numa reunião dessa, e a gente às vezes não dá o valor que precisa e que é justo. Quantos corações essa casa já acolheu? Quantos espíritos já foram socorridos aqui? Quantos? Ninguém sabe. Então, quem somos nós para dar qualquer recado? Mas quando a gente fala assim, a gente fala para a gente primeiro. Vamos prestar atenção nessa última hora. Vamos colocar os nossos dons em serviço. Vamos descer Jesus da cruz. Porque ele lá fica fácil, ele está lá pregado. Se descer, eu tenho que trabalhar, tenho que segui-lo, tenho que andar atrás dele. Vamos descer Jesus da cruz. E vamos trabalhar. Mas as condições estão ruins, trabalha. Faz o que você puder, dá o melhor, dá o seu melhor. O que é bom é para você. Não pense que você está fazendo favor para ninguém. Eu vou ali fazer um favor. Não pense assim. Pense diferente. Alguém está me dando uma grande oportunidade de servir. Então eu vou. Não é favor, é oportunidade. Levanta a cabeça, olha para cima e vai. E vai com Deus. Vai mostrar nada para ninguém, não que você vai sozinho. Vai com Deus. Com seus amigos espirituais, realiza o que você precisa fazer. Com fé, com coragem, com amor. Porque a plantação é na sua própria horta, no seu próprio jardim. Não é para ninguém ver, é só para você. Que essa mensagem de hoje eternize nos nossos corações, para que não percamos mais tempo. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz é Jesus. É Jesus. Então, da nossa parte, nós agradecemos, né, a presença de vocês, que nos deu, essa presença nos deu a oportunidade de servir. Muito obrigada, de todo o coração, pela oportunidade, né, quem nos trouxe, quem ajeitou tudo aí, porque a nossa conta, o nosso caderno de fiado está muito grande. Nós temos que trabalhar muito. Então, nós agradecemos de todo o coração a vocês, às famílias que estão em casa, né, nos assistindo, e que a gente tenha mais oportunidades de reunirmos assim, né, nessa fraternidade, nessa caridade de uns com os outros, para que todos possamos não só oferecer, mas como também receber o incentivo para a nossa caminhada, que ainda é grande. Alex, suas palavrinhas. Sem arroz doce? Então, é porque tinha um espírito aqui que deu o seguinte recado para você, mais ou menos na mesma linguagem daquele outro. Falou assim, ó, toda vez que a senhora decidir fazer arroz doce, chama o Alex. Ele falou. Tá. Gente, que Deus, cada dia, dê mais serviço para vocês. Que complete os dons, que multiplique os talentos, para que nós possamos cada vez mais sermos intermediários fiéis do Cristo. Usando a expressão que você usou no carro hoje, Soraya, que essa farinha que aqui se reuniu, jamais deixe de produzir esse pão da vida, nas próprias vidas e nas vidas daqueles que se aproximem daqui. Eu desejo sinceramente que nós sejamos merecedores de outros convites para retornarmos a essa casa bendita e vivermos momentos tão felizes quanto os vividos nessa noite. Muito obrigado. Quer falar? Elizabeth, o que vocês têm exposto lá? O meu tá ligado? É porque nós temos o material ali, gente, ali atrás. Pendrives musicais, livro, que se chama Alívio, que são mensagens de consolações, que a irmã Sheila trouxe. Vocês fiquem à vontade para conhecer. Tem várias modalidades ali. A Tânia de Deus, é o nome dela, aquela moça bonita que está ali, ó, que mora aqui, né, Tânia? Em Cuiabá. É mineira, mas mora aqui. Ela vai ajudar vocês ali, se precisar. Amigos, com essa música, oração, quanta luz, é a nossa prece de encerramento. Hoje o nosso passe é coletivo, né? Com certeza todos fomos beneficiados a partir desse trabalho de luz que os nossos amigos possibilitaram para a gente. A agenda
da Elizabeth, do Alex, continuam durante mais essa semana. A gente está publicando no grupo do WhatsApp do Recanto Fraterno, para a gente poder acompanhar. Vamos publicar novamente ato contínuo aqui, se alguém perdeu. Amanhã eles estarão no Irmã Sheila, e durante a semana toda, mas no domingo especificamente, estaremos juntos no evento Torta com Arte, que vai acontecer lá na Federação Espírita, na Morada do Ouro, a partir das 16 horas. Então, haverá lá vários talentos e outros tantos que não são tão talentos assim, mas são salientes. Estaremos lá para a gente reunir recursos, fundos para o evento com jovens que acontece no Carnaval, a nossa Congemate. O valor do ingresso do Torta com Arte é R$20 e dá direito a 2 pedaços de torta. Pode ser um salgado, um doce, 2 salgados, não sei se vai ter arroz doce, a gente pode se informar. Né? Então, estamos convidados para acompanhar essa agenda semanal e também no domingo no Torta com Arte. Que Jesus nos abençoe até os nossos lares, até domingo que vem.